Então, deixa eu colocar então para gravar. Então, vamos lá. Oi, Lenice, tudo bem? Eu tô aqui com as Tudo bem. e elas pediram para abrir o chat para conseguir conversar com você. Ah, entendi. Já tá aqui, né? Já tá aberto, não tá? Eu acho que não, elas não conseguiram escrever. Vamos ver. Será? Vocês não estão vendo aí? Eu coloquei oi no... Não vai. A tela saiu? Então, vamos lá, gente. Como eu tinha falado para vocês, tinha prometido aí para vocês, a gente ia falar sobre as tutelas provisórias nas ações de família. Eu acho que esse é um assunto importantíssimo, porque quando a gente fala em ações de família, pressupõe uma certa urgência, né? Principalmente no que se refere a alimentos, a guarda. Nós temos o divórcio também, que pode ocorrer logo no início do processo, a dissolução, né? Mesmo antes da sentença. Então, nós temos aí vários pedidos que podem ser acumulados numa única ação e que envolve as tutelas provisórias. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso e a gente entenda a diferença, entender efetivamente a diferença. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou tentar explicar para vocês as semelhanças, as diferenças, quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra, tá? E vocês fiquem à vontade para perguntar e para me interromper, tá bom? Nós vamos começar iniciando sobre as regras gerais, sobre as tutelas provisórias. Por que que eu vou falar que as tutelas provisórias estão consagradas no livro 5 do CPC, que é a parte geral? O nosso Código de Processo Civil de 2015, ele é dividido em parte geral e parte especial, né? Ela é uma divisão bem clássica, né? E importantíssima. Por quê? Porque as regras gerais, elas são regras que se aplicam na parte especial. São regras gerais que se aplicam tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. Essas regras gerais, elas são regras básicas, regras introdutórias. Então, por que que o legislador de 2015, ele trouxe as tutelas provisórias para a parte geral? Porque as tutelas provisórias, elas podem ser requeridas tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. Então, por isso que ela faz parte da parte geral do código, da regra geral do código, né? Assim, quando a gente fala sobre competência, competência é regra geral. Quando a gente fala sobre legitimidade das partes, é regra geral. Quando a gente fala das questões principiológicas do Código de Processo, é regra geral. Depois, na parte especial do CPC, nós temos o processo de conhecimento, a tramitação dele, o procedimento dele, comum e o especial, e temos o processo de execução. Também temos na parte especial os recursos. Por quê? Porque são assuntos específicos que nós vamos tratar com uma certa profundidade. Então, essas tutelas provisórias, é muito importante que a gente entenda que elas estão na parte geral do CPC, por quê? Porque elas são aplicáveis tanto no processo de conhecimento como no processo de execução, tá? E quando a gente fala em tutela provisória, a gente está falando de gênero. E se tem gênero, é porque tem espécies, né? E quando a gente fala de quais são as espécies de tutela provisórias que o nosso CPC de 2015, ele prevê, é a tutela antecipada, tutela cautelar e a tutela de evidência. Nós precisamos saber a diferença das três, tá? Elas têm semelhanças? Claro que elas têm. Elas são provenientes do mesmo instituto.
elas são provenientes do mesmo gênero. Então, elas têm semelhanças, né? As três são tutelas chamadas de provisórias, tá? Mas do mesmo jeito que tem as semelhanças, tem as diferenças. E a gente tem que saber quando que a gente aplica uma, quando a gente aplica a outra, tá? E é isso que nós vamos tentar. Eu vou tentar passar isso para vocês e explicar isso para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês que as tutelas provisórias é o gênero e as espécies é a tutela antecipada, a tutela cautelar e a tutela de evidência, tá? Como eu falei para vocês que nós estamos falando de tutela tutela provisória como regra geral, né? Como uma parte geral do CPC, como gênero, a gente precisa saber quais são as características de uma tutela provisória. Por que ela é chamada de provisória? Né? Então, a gente vem para as características dela. Ela é provisória por quê? Porque vocês vão verificar que ela é uma tutela que ela é concedida através de uma decisão interlocutória. Né? Ela não é uma tutela definitiva. Nós temos, de um lado, a tutela provisória. Do outro lado, nós temos a sentença, que é a tutela definitiva. Tá? A tutela provisória, que é a tutela cautelar, a tutela antecipada e a tutela de evidência, elas são provisórias porque elas são tutelas que são requeridas no início do processo e elas são concedidas ou não através de uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento. Então, as tutelas, elas são provisórias por quê? Porque elas podem ser revogáveis, elas podem ser alteradas pelo próprio juiz. Elas são tutelas que o juiz pode te conceder e depois ele cassar. Ele pode dar a guarda provisória para o pai e depois, no decorrer do processo, ele vê que a mãe tem condições de ter a guarda também compartilhada. E daí ele dá também para a mãe a guarda compartilhada. Ou ele dá para o pai inicialmente a guarda unilateral, mesmo que seja provisoriamente, e depois, no decorrer do processo, ele percebe que a mãe tem condições também de exercer essa guarda. Tá? Então, por que ela é provisória? Porque ela tem essa flexibilidade. Ela tem essa flexibilidade de ser alterada no decorrer do processo. No início, o processo, quando o juiz, quando ele se depara com um processo que tem tutela de urgência, ou uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, ou uma tutela de evidência, porque a tutela de evidência não tem urgência, mas nós vamos falar disso depois. Quando o juiz se depara, ele faz com uma cognição do processo, um conhecimento do processo, de uma forma muito rápida, de uma forma muito superficial. Depois ele vai se aprofundando no processo e ele pode alterar a sua própria decisão. Então, quando a gente fala em provisoriedade, em revogabilidade, a gente está falando que o juiz faz uma cognição sumária de todos os fatos, ele conhece sumariamente os fatos, ele conhece de uma forma muito superficial os fatos e concede a tutela. E por isso, a partir do momento que ele vai se aprofundando nos elementos probatórios, ele pode revogar essa tutela. Ele pode cassar essa tutela, ele pode alterar aquela tutela que ele já deu. Eu acho que eu tenho um exemplo que eu acho que todas nós aí que advogamos na área de família, nós não vamos um dia nos deparar com essa situação, ou já deparamos, mas uma situação de guarda. A guarda, né, uma discussão onde haja a guarda, a disputa de guarda de crianças, né, a disputa entre pai e mãe, isso acontece muito. Então, vamos imaginar uma situação, né? Vamos imaginar que a mãe, ela está passando por um tratamento psicológico, um tratamento muito grave, e que ela chegou a ser internada, tá? Num hospital psiquiátrico. Nesse tempo que ela ficou internada, o pai queria a guarda unilateral para os seus filhos, né? Queria, de repente, se divorciar dela e quer a guarda unilateral. Então, ele vai fazer esse pedido, tendo como base o quê? Que ela tem um problema psiquiátrico, que ela está internada, tendo como elemento probatório que, vamos imaginar que essa mãe tenha falado assim, olha, eu vou matar meus filhos, né? Num surto, ela fala, eu vou matar os meus filhos. Mas a gente não teria como provar isso. Percebe aí que o juiz concede a tutela de guarda unilateral para esse pai, tendo como base o quê? Que ela tem uma patologia, ela tem uma doença mental. Mas isso não significa que a gente conseguiu provar que ela vai matar os filhos.
né? Então, na verdade, ele vai conceder a guarda unilateral para o pai diante dessas circunstâncias que está sendo passada para ele de uma forma, vamos colocar assim, muito parcial. É o pai que está dizendo isso. Depois ela vai ser citada, ela vai vir para o processo, essa mãe. De repente, quando ela foi citada nesse processo, ela já saiu da internação. De repente, ela já está medicada, ela voltou ao trabalho, ela voltou a ter uma vida normal. Então, no decorrer desse processo, muita coisa pode acontecer e o juiz fala, não, ela tem condições, sim, de ter a guarda compartilhada. Ela tem condições, sim, de ter até uma guarda unilateral. Né? A gente sabe que é excepcional a guarda unilateral, mas, de repente, em determinadas circunstâncias, ele pode fazer isso. Então, quando a gente fala em provisoriedade, é por causa disso, porque tem essa flexibilidade, tá? Quando a gente fala em provisoriedade, a gente está falando numa tutela que ela pode ser revogada no decorrer do processo, que ela é reversível, tá? E que, por isso, vocês vão verificar que o juiz faz uma análise sumária dos fatos, inicialmente, concede a tutela, desculpa, gente, concede a tutela, e depois, ele se aprofundando, né, ele fala, não, mas espera aí, né, não aconteceu uma alienação parental do jeito que o pai falou, né? Depois já houve o estudo psicossocial, a assistente social já fez uma entrevista com as crianças, com a mãe, com o pai, com a avó, com o vô, a psicóloga também, né? Já houve todo um aprofundamento nos elementos probatórios, o juiz fala, não, né? Aquela guarda que eu tinha dado para o pai, que era unilateral, eu vou alterar para uma guarda compartilhada, porque a mãe já tem condições para isso. E ele vai fazer isso antes da sentença. Né? Por isso que ela é provisória. Porque ele vai fazer isso antes da sentença, porque a sentença ele se faz através do quê? De uma decisão que ela é definitiva. Né? Agora, as tutelas provisórias não. Elas ocorrem antes da sentença. Ah, Lenise, tem um momento para o juiz conceder as tutelas no processo? As tutelas provisórias? Não, não tem um momento, tá? Isso faz parte da análise que o juiz vai fazer. De repente, ele pode citar o réu e depois verificar e analisar a tutela. Pode acontecer isso. Dependendo das provas que você trouxe naquela petição inicial, pode ser que ele conceda liminarmente essa tutela provisória, sem citar o réu, antes da citação do réu. Mas é excepcional. É uma situação que você vai ter que demonstrar, que nós vamos falar sobre isso, você vai ter que demonstrar efetivamente os pressupostos das tutelas provisórias, né? Então, vocês vão verificar que no decorrer desse processo, o juiz vai analisar o caso e vai verificar em que momento que ele pode conceder essa tutela. Se ele concede antes da citação do réu, se ele concede depois, se ele está com dúvida, ele marca uma audiência que a gente chama audiência de justificação prévia. Por que marcar essa audiência? Porque ele está em dúvida se ele concede a tutela provisória ou não. Ele está em dúvida se essa situação ocorreu ou não. Então, ele precisa ouvir o autor. Ele precisa ouvir testemunhas do autor. Então, se ele tiver aí uma dúvida muito grande, ele pode marcar uma audiência, que essa audiência, ela é direcionada para conceder ou não a tutela provisória. Ela é uma audiência para o juiz analisar e decidir sobre a tutela provisória, tá? Então, ela tem como característica a provisoriedade, a revogabilidade. Por que eu coloquei fungibilidade? Porque as tutelas provisórias, principalmente a tutela antecipada e cautelar, elas são muito semelhantes. As duas têm os mesmos pressupostos, que é o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Então, vocês vão verificar que elas têm todas essas características iguais, elas têm os mesmos pressupostos. E só que elas são diferentes, nós vamos ver a diferença ainda. Mas o juiz, o legislador, né, para que essa situação dessa diferença ela não fosse atrapalhar o mérito do processo, o que ele fez? Ele permite
A própria lei permite que quando você, advogada, pede uma tutela cautelar, ao invés de antecipada, o juiz simplesmente ele adequa o seu pedido e toca o processo, e segue o processo. Ele não vai indeferir a sua petição inicial se você usou o termo inadequado, o termo errado, tá? Ele pode te dar na decisão até uma aulinha sobre a diferença delas, né? Querer te dar uma cutucadinha porque você não soube diferenciar, mas ele não vai deixar de analisar o processo e de dar continuidade ao processo se você usou uma medida ao invés da outra, um pedido ao invés do outro, tá? Por isso que ela é fungível, as tutelas provisórias. Se você usar a nomenclatura errada, se você não consegue identificar quando que você usa uma, quando você usa outra, o juiz vai entender, né, que você não conseguiu identificar e vai adequar o processo, e o processo vai seguir com citação, com audiências, né, com a audiência de conciliação, audiência de instrução e com a sentença. Ele não vai deixar de analisar o seu pedido de urgência ou de evidência porque você errou na nomenclatura ou porque você não soube diferenciar, tá? O processo vai seguir. Como eu falei para vocês, ela é uma tutela reversível, ela é flexível, né, no decorrer do processo. É feita através de uma cognição, uma análise sumária que o juiz faz. E nós temos como características de tutela provisória as tutelas de urgência e a tutela de evidência. Então, nós temos que saber a diferença. O que é uma tutela cautelar, o que é uma tutela antecipada e o que é uma tutela de evidência. A tutela cautelar e antecipada, elas têm urgência. A de evidência, não se fala de urgência. Tá? A antecipada e a cautelar têm urgência. Tem o perigo da demora. Tem o risco do resultado útil do processo. A evidência não tem nada disso. Ela é provisória, mas ela não tem urgência. Nós vamos já entender por quê. Até aí, tudo bem? Tranquilo, professora. Sim. Agora, a tutela de urgência. Então, nós vamos agora focar o que é uma tutela de urgência, né? As suas duas espécies. Tutelas de urgência, nós temos como espécies a antecipada e a cautelar. As duas são tutelas provisórias, como eu acabei de falar. As duas têm essas mesmas características que eu coloquei aqui no slide 3, né? No slide 3. As mesmas características. Elas são provisórias, elas são revogáveis, elas são fungíveis. O juiz faz uma análise sumária dos fatos. Elas são concedidas ou não através de uma decisão interlocutória. As duas são passíveis de agravo de instrumento. As duas elas devem ser requeridas pelas partes. O juiz não vai conceder de ofício. Você tem que pedir num processo. As duas são cabíveis tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. As duas têm os mesmos pressupostos. E as duas têm uma subespécie, incidental e antecedente. Eu já vou falar para vocês sobre a diferença disso. O que são os pressupostos, então, da tutela cautelar e da tutela antecipada? As duas tutelas de urgência. Fumaça do bom direito e perigo da demora. Nós temos que analisar o que é fumaça do bom direito. É a probabilidade de que haja um direito a ser resguardado. Gente, probabilidade é muito vago. É provável que tenha acontecido. É provável que aquilo aconteceu. A probabilidade, ela é muito... Os elementos probatórios da probabilidade são muito frágeis. Vamos imaginar uma situação, tá? Vamos imaginar num divórcio, que nesse divórcio tem partilha de bens. E esses bens, eles são comuns do casal, porque eles casaram durante
eles se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens, e tudo que eles adquiriram durante o casamento são divididos em 50% para um, 50% para o outro. Vamos imaginar que o marido ficou na casa, tem a posse, né, e usufruto de todos os bens que estão na casa, e a mulher saiu com a criança. Foi para a casa da mãe com a criança. E ele que está na casa começa a fazer o quê? Tirar uma televisão, começa a vender o sofá. Tudo para quê? Para não partilhar com a esposa, com a ex-mulher. Então, neste caso, o que vocês teriam que fazer? Nós teríamos que ingressar com uma tutela cautelar, eu já vou falar por quê, de sequestro dos bens. Daí, neste caso, vamos imaginar que essa esposa, ex-esposa, ela ficou sabendo dessa situação. Pela vizinha do prédio, pela vizinha que mora aqui na frente da casa. Ela ficou sabendo, né? Ela ficou sabendo porque a vizinha viu um carro de mudança na frente da casa, viu uma pessoa levando o sofá. Olha como é frágil. Olha aí, como que eu provo isso? Olha aí a probabilidade do direito que ela tem, né? Ela tem direito ao sofá? Ela tem. Mas como que eu provo que existe um risco de que ele venda esse sofá e que esse sofá não será partilhado no divórcio? Isso é fraude. Então, você percebe aí, olha, a prova que eu tenho? A prova é a vizinha que me contou. A prova é uma conversa no WhatsApp, onde ele diz para uma pessoa assim, olha, eu tenho uma televisão de não sei quantas polegadas, mas não está dizendo ali naquela conversa do WhatsApp que ele vendeu para ela. Ele só falou que tinha televisão. E a conversa acabou por aí. Ele tirou uma foto da televisão e a conversa parou por aí. Olha como é frágil. Então, é uma probabilidade de que haja um direito. Quando o próprio pai diz, olha, a mãe, ela tem um problema psiquiátrico, tem um laudo aqui, que ela tem, por exemplo, transtornos mentais, e ela fala que vai matar as crianças. Cadê a prova de que isso pode acontecer? Né? Cadê essa prova? Essa prova eu não tenho, por exemplo, tem uma conversa no WhatsApp, o juiz vai considerar essa conversa no WhatsApp, a gente vai ter que fazer uma ata notarial dessa conversa, né? Será que tem ali nessa conversa realmente provas e elementos probatórios suficientes para o juiz dizer, olha, ela pode matar essas crianças? Né? Então, quando a gente fala de tutelas provisórias, eu acho que vocês já se depararam com essa situação de receber um despacho do juiz. Não concedo a tutela antecipada por falta dos elementos dos pressupostos da tutela. Por falta da probabilidade do direito e falta de perigo. Falta do risco ao resultado útil do processo. Existe uma situação emergencial. Existe uma situação de urgência, eu tenho que demonstrar isso, e às vezes com uma prova muito frágil, com uma prova muito ainda, vamos colocar assim, sem força probante, tá? Então, quando a gente está falando sobre as tutelas de urgência, que é a tutela cautelar e que é a tutela antecipada, nós temos que sempre abrir um tópico na nossa petição sobre os pressupostos. E tentar falar desses pressupostos, que estão, né, esses dois pressupostos estão no artigo 300 do CPC, falar deles e encaixar o caso concreto. Encaixar a situação no caso concreto. Eu não posso simplesmente jogar os pressupostos dos termos do artigo 300 do CPC. Eu tenho que falar desses pressupostos, eu tenho que argumentar, eu tenho que trazer elementos que comprovam a existência desses pressupostos. Tá? Então, tanto para cautelar como para antecipada, nós temos os mesmos pressupostos. E são pressupostos frágeis, porque nós estamos falando de uma probabilidade, de uma fumaça. Onde tem uma fumaça,
é porque tem fogo. São indícios de que isso aconteceu. Indícios. Provavelmente isso tenha acontecido. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente tenta, o cliente chega até a gente e diz, olha, Lenise, eu tô com uma situação que eu saí de casa e eu quero pegar as coisas que estão lá dentro de casa. Né? E ele não deixa eu pegar. O que é urgente aí? Será que eu consigo fazer o sequestro desses bens, né? Ou fazer o arrolamento desses bens através de uma tutela de urgência? Uma tutela cautelar de arrolamento, uma tutela cautelar de sequestro de bens? Será que eu vou conseguir comprovar que há urgência, por exemplo, em pegar os brinquedos da criança que está dentro lá da casa? Será que eu consigo comprovar que há urgência para pegar roupa de cama, para pegar toalha? Tá? E vai depender do caso, vai depender das circunstâncias de cada caso. Então, nem sempre o seu cliente ele quer uma medida de urgência, nem sempre a gente vai conseguir provar e ter essa resposta. Nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque você tem que encaixar a parte teórica com o caso concreto. Né? Então, o artigo 300 com as circunstâncias do seu fato, do problema que você está defendendo. E agora, eu vou falar para vocês o que é uma tutela antecipada e o que é uma tutela cautelar, né? A tutela antecipada, gente, olha como o próprio nome diz. Eu não tenho aquela linha do tempo. Eu não tenho petição inicial, citação, audiência de conciliação, audiência de instrução, a impugnação, a contestação de sentença. Eu tenho uma linha do tempo, eu tenho um procedimento. Esse procedimento é longo, burocrático, demorado. O que o legislador fez? Nós precisamos encontrar um instituto para antecipar aquilo que seria concedido lá na sentença. Para antecipar o direito material pretendido. Então, eu quero que seja antecipado o que seria concedido lá na sentença, seja concedido logo no início do processo. E isso, quando eu falo, olha, eu quero que seja concedido o direito material pretendido, o que é o direito material pretendido? É o mérito, é o seu pedido. É o direito material em si da sua cliente. Quando eu estou falando num divórcio, esse é uma ação de divórcio. Na ação de divórcio, eu posso acumular vários pedidos. E nessa mesma ação, eu posso pedir alimentos. O alimento, por si só, ele tem um caráter de urgência. Né? Porque ele serve para alcançar aí as necessidades básicas de uma criança. Então, os alimentos, ele é uma tutela antecipada. Porque o alimento é o direito material pretendido. Os alimentos, a guarda, por mais que ela esteja dentro de um processo de divórcio, a guarda também, ela deve ser concedida o mais rápido possível. Principalmente quando a gente está se falando numa guarda unilateral, que é uma situação excepcional. Né? Se você quer a guarda unilateral, você vai pedir da forma mais rápida possível. Isso é direito material pretendido. Eu quero antecipar o direito material pretendido. Gente, quando eu falo em tutela antecipada, eu estou falando sobre o mérito. Eu estou falando sobre o direito material em si. O pedido principal, que pode ter vários pedidos principais dentro de um processo. São pedidos que eles, por si só, eles existem. Eu não posso entrar com uma ação de alimentos sozinha, sem ser no divórcio. Ela existe por si só. Eu não posso ingressar com uma ação de guarda, só uma ação de guarda. Ela existe por si só. Né? Eu posso ingressar com um pedido de, por exemplo, separação de corpos. Posso. Ela existe por si só? Não. Aí nós estamos falando de cautelar. A antecipada, o direito material pretendido é o pedido principal. Ele pode ter vários pedidos principais dentro de um único processo.
Então, quando a gente fala num divórcio que tem vários tipos de vínculos, dentro desse divórcio pode ter os alimentos como uma tutela antecipada, a guarda unilateral como uma tutela antecipada. Pode ter. Pode ter tutelas cautelares também, tudo dentro desse processo? Também pode ter. Mas a antecipada em si é antecipar aquilo que seria decidido na sequência. É como se nós estivéssemos acelerando o processo e tem tudo a ver a concessão da tutela antecipada e aquilo que seria decidido lá na sequência. Existe um link, existe um vínculo. A concessão dos alimentos provisórios, eles serão firmados na sentença, através dos alimentos definitivos. A concessão da guarda unilateral, através de uma tutela antecipada, ela vai ser confirmada lá na sentença. Então, ela é por isso que a tutela antecipada tem caráter satisfatório. Por isso que a tutela antecipada, ela existe por si só. Ela não é uma tutela que está vinculada à outra. Ela é ao pedido principal, ela é o próprio pedido principal. Ela não é uma medida que ela precisa de outra para existir. Ela existe por si só, ela tem um fim em si mesmo. Tá? Então, alimentos, vamos imaginar de uma forma mais ampla a entrega de remédio, a realização de internação, a realização de um exame, a retirada do nome da pessoa errada. Isso aí pode ser um pedido principal que foi colocado indevidamente. Quando a gente fala dela antecipada, nós estamos falando do próprio direito material que ela existe por si só. Ela não precisa estar vinculada a nenhum outro pedido. Ela é um pedido que pode ser vinculado a outros, porém, se você quiser ingressar só com alimento, você vai ingressar com uma guarda, você vai ingressar só com uma guarda. Se você quiser ingressar com uma regulamentação de visita, que é urgência, também. É antecipado, porque o próprio direito material pedido, assim, o cliente chega e fala, olha, tá tudo certo, eu estou divorciada, já tem partilha de bens, tá tudo certo, porém, eu não concordo, eu não quero que seja regulamentada a visita. Eu quero que seja pré-estabelecida essa visita, do jeito que não dá para ficar. E eu tenho urgência nessa situação, daí vem o caso, né, gente? Aí depende da circunstância de cada caso. Você tentar demonstrar que nessa situação existe uma urgência e você regulamentar essa evidência. Às vezes pela necessidade que o casal está passando, às vezes pela situação de tumulto que está acontecendo em casal. Então precisa regulamentar o mais rápido possível, porque do jeito que está não dá para ficar. Então, percebe que ela é o próprio direito material pedido, só que quem foi lá, ela existe por si só. Por mais que você possa vincular ela com outros pedidos, ela existe por si só. Ela tem caráter satisfatório. E a tutela cautelar? A tutela cautelar não tem essa natureza satisfatória. A tutela cautelar, ela sempre vai ser acessória ao pedido principal. Se tem pedido cautelar, é porque tem pedido acessório e principal. A cautelar, ela sempre é acessória ao pedido principal. A cautelar, ela não tem uma finalidade em si mesmo. Ela precisa do pedido principal. Ela acompanha o pedido principal. Ela garante a eficácia do pedido principal. N exemplos. Uma situação que há a possibilidade de um divórcio, mas a cliente chega lá para você e fala assim, olha, é o seguinte, eu quero me divorciar, mas eu quero sair da casa. Não dá mais para a gente conviver.
ele já me bateu. Daí você fala assim, mas se fez boletim de ocorrência? Às vezes a pessoa não quer fazer boletim, deveria fazer, deveria. Mas às vezes a pessoa, ela tem essa opção, né? Não quero mexer lá na delegacia. Eu quero que ele saia de casa. Eu quero mexer na esfera civil. Você já vai entrar com divórcio, então você já pede para ele sair de casa. Se ele sair de casa, resolve o divórcio? Não. O fato dele sair da casa não significa que eles estão divorciados formalmente. A separação de corpos, ela é uma medida cautelar, que ela é acessória ao pedido principal. Qual que é o pedido principal? O divórcio. A separação de corpos, a medida protetiva de... como que chama? Elas são todas medidas, o sequestro de bens, como eu falei para você. A lesão corporal? Oi? A lesão corporal? Para não, o afastamento, né? Para que não chegue perto, como que é? Oh, meu Deus. Mas enfim. Medida protetiva? Medida protetiva, Lê. É a medida protetiva mesmo, né? A medida protetiva também ela é acessória. Ela garante a eficácia do principal. Ela é acessória. Ela por si só, ela daria o divórcio? Não. Saia da casa. Você precisa sair da casa. Mas o pedido principal é o divórcio. Né? Você não pode chegar perto das crianças, mas o pedido principal é a guarda das crianças. Nós vamos ter que resolver sobre os bens, a partilha dos bens, porque você está vendendo todos os bens durante aí a nossa separação de fato. Então, eu vou entrar com uma tutela cautelar para sequestrar esses bens, para arrolar os bens que estão na casa. Então, vamos imaginar que a casa tem, né, micro-ondas, fogão, o oficial de justiça vai lá e relaciona todos os bens que estão na casa. Por quê? Porque existe uma probabilidade de que ele venda esses bens. E há uma urgência nessa situação, por quê? Porque senão, na hora que aconteceu o divórcio, esses bens já foram vendidos. Então, a tutela cautelar de sequestro, ela garante a eficácia do divórcio. A tutela cautelar de separação de corpos, ela garante a eficácia do divórcio. A tutela cautelar de medida protetiva, ela garante a eficácia do divórcio. Por isso que a cautelar tem esse caráter assecuratório, acessório, protetor. Ele protege o pedido principal. Ele assegura a eficácia do pedido principal. Lenise, nós temos um rol de quais são as tutelas cautelares? Não. Antes, o código anterior, ele falava sobre as cautelares típicas e atípicas. A doutrina também fala sobre isso, tá? Nós temos algumas cautelares que estão nomeadas no Código de Processo Civil, tá? Se vocês olharem no artigo... Deixa eu ver aqui. Vocês vão verificar que há algumas cautelares, a gente já vai chegar nesse tópico, que está lá expressa no Código de Processo Civil, tá? Mas essa relação, ela é totalmente exemplificativa, tá? Lenise, qual que é a diferença de um arresto e de um sequestro de bens? Vocês sabem? Através de uma tutela cautelar. O arresto, eu só vou fazer arresto de bens através de uma tutela cautelar de arresto quando existe o pedido principal for uma obrigação de pagar. Então, normalmente, se tem uma situação de cobrança, se tem uma situação de indenizatória, que tem a obrigação de pagar, e o devedor começa a praticar atos fraudulentos para se esquivar de pagar dívida e começa a vender os seus bens com a intenção de não pagar a dívida,
você pode ingressar com uma tutela cautelar de arresto. Mas aí o objeto do pedido principal é uma obrigação de pagar. Agora, qual é a diferença do sequestro? No sequestro, você também vai ter o sequestro dos bens, também existe essa possibilidade do devedor, do devedor, né? Fraudar, se esquivar de querer partilhar os bens. Quando a gente fala em sequestro, o objeto do processo, do pedido principal, é a entrega, é a partilha. Por isso que quando a gente fala em ações de família, a gente fala em sequestro de bens, em arrolamento de bens. Porque nas ações de família se discute o quê? Partilha de bens. Obrigação de entregar ou devolver. E quando eu falo numa busca e apreensão? A busca e apreensão, ela também pode ser uma tutela cautelar de busca e apreensão? Apreensão de menores. Eu vou falar uma coisa para vocês. A busca e apreensão, olha só, ela pode ter natureza satisfatória? A busca e apreensão, ela pode ser o próprio pedido principal? Eu tenho... Acredito que sim. Que sim. Vai depender Sim, do porque caso. às vezes a guarda é minha, por exemplo, o pai veio buscar a criança e sumiu com a criança. Eu só quero a criança de volta, né? Exato. Você vai fazer uma ação, né, de busca e apreensão através de uma tutela cautelar. Só isso que você quer a criança de volta. Você já está divorciada, já tem a guarda da criança, já tem fixação de alimentos. Você só quer o quê? A busca e apreensão. Desculpa, através de uma tutela antecipada. Porque daí, a busca e apreensão, nesse caso, é o próprio direito material pretendido. Porque eu quero o quê? Que a criança seja buscada e apreendida. É isso que eu quero, eu não quero mais nada. É o próprio direito material pretendido. Daí, a busca e apreensão, ela aparece como uma tutela antecipada. Agora, e se eu, por exemplo, vamos imaginar que eu fico sabendo, eu tenho a guarda da minha filha, e o pai dela fica sabendo que eu estou maltratando a minha filha, que eu estou batendo na minha filha, e ele quer a alteração da guarda. Daí o pedido principal é a alteração da guarda, que pode ter como pedido acessório a busca e a apreensão da criança, que é uma tutela cautelar de busca e apreensão. Então, quando que eu vou usar uma tutela antecipada e quando eu vou usar uma tutela cautelar? Vai depender do caso concreto, das circunstâncias de cada caso. Sabendo que a tutela antecipada, ela tem caráter satisfatório, ela é o próprio pedido principal, ela é o próprio direito material pretendido. Ela existe por si só, e a tutela cautelar, ela não existe por si só. Ela precisa do pedido principal. Ela é assecuratória. Ela é acessória ao pedido principal. Sempre quando vocês forem pedir uma tutela cautelar, você tem que verificar se ela é acessória ao principal. Se tem pedido acessório e se tem pedido principal. Eu preciso dar nome para essa cautelar? Normalmente a gente dá nome, arresto, sequestro, medida protetiva, tutela cautelar de medida protetiva, a tutela cautelar de separação de corpos. Mas a nomenclatura é importante que você defina que ela é uma tutela cautelar, porque ela tem esse caráter de assegurar a viabilidade do pedido principal. Ela protege o pedido principal. Ela assegura a eficácia do principal. Entenderam a diferença? Difícil de explicar, né? Mas deu para entender? Sim. Na prática de vocês conseguem ver essa diferença? Sim. E daí, como eu tinha falado para vocês, a tutela provisória de urgência, que é antecipada e é cautelar, ela pode ser requerida de forma antecedente.
Deixa eu explicar para vocês, tá? Ela pode ser requerida, na verdade, de 3 formas, a tutela antecipada. Você pode pedir a tutela antecipada, por exemplo, de alimentos dentro de um divórcio, na própria petição inicial, né? Você só vai separar em tópicos. Você vai colocar, vem respeitosamente requerer a ação de divórcio com pedidos de tutela antecipada. É importantíssimo que você coloque que é uma tutela antecipada e que é uma tutela de urgência, né? E daí você vai definir, você vai colocar na parte que você coloca dos fatos, depois do direito, você vai abrir novos tópicos. Aonde no do direito você vai colocar o quê? Dos alimentos, da guarda, da convivência, do nome da esposa, da partilha dos bens. E você vai verificar o que é urgente e o que não é urgente. Nesse caso, você está ingressando com uma ação de divórcio, com pedidos cumulados e fazendo os pedidos de tutela antecipada dentro da petição inicial. Porque você já tem todos os documentos necessários para isso. Então, você já está fazendo tudo na petição inicial. Numa petição inicial só. Alimentos, guarda, tudo junto. Só que você vai enfatizar que os alimentos, por exemplo, é uma tutela antecipada de urgência. Você vai enfatizar os pressupostos da tutela antecipada. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Sempre colocando o artigo 300, se encaixando nas circunstâncias daquele caso. Mas o legislador disse também que a gente poderia entrar com uma tutela antecipada de forma incidental. Ou seja, o processo já está caminhando e, de repente, existe a possibilidade ou a necessidade de você pedir uma tutela antecipada, de urgência. E o processo já está em tramitação. O processo já está caminhando. Vocês vão verificar que a tutela antecipada incidental, ela é um incidente dentro do processo. Ela é um acidente no decorrer do processo, na tramitação do processo. Então, você vai atravessar essa petição, né? Porque você não fez na petição inicial, porque não tinha aquelas circunstâncias fáticas ainda. Então, você entrou com uma ação de alteração de guarda, né? Você está ali pedindo a guarda, né? Desculpa, você está pedindo o divórcio, e dentro desse divórcio você pede a guarda, por exemplo, compartilhada, e tá tudo bem, né? Tá ótimo. Mas no decorrer desse processo, começa a ter uma brigaiada, que vocês sabem que é isso que ocorre na família, né? Começa a namorada posta no Instagram, né? A ex-mulher posta no Instagram que tá com o namorado, o ex-marido posta que tá com o namorado, e isso interfere todo o processo. E daí, aquilo que era uma guarda compartilhada, você vai ter que pedir aí para que seja uma tutela antecipada de guarda exclusiva da mãe, guarda exclusiva do pai, uma guarda unilateral. E você vai fazer isso de uma forma incidental. Você vai fazer uma petição intermediária dentro desse processo que está em andamento. Porque alguma coisa no decorrer desse processo saiu aí do que você esperava. Então, você pode fazer isso também. Agora, nós temos essa novidade do CPC de 2015, onde vocês vão poder fazer 2 petições iniciais. Eu coloquei aqui, para vocês, um gráfico, um fluxograma, um mapa mental, né? Eu coloquei isso para vocês, por quê? Para vocês visualizarem ali, o que seria uma tutela antecipada antecedente. Ela antecede os demais pedidos. Então, o cliente chega lá no seu escritório e fala assim para você, olha, eu quero me divorciar, nós temos bens, nós temos um patrimônio de 2 milhões de reais, mas eu não tenho condições de te trazer isso agora. Eu vou ter que buscar todos esses documentos para te trazer. Mas eu preciso dos alimentos. Eu preciso o mais rápido possível que seja fixado os alimentos, porque ele não está me pagando nada. E eu não tenho como sobreviver sem essa ajuda, sem esse apoio. A minha filha precisa disso.
Só que dá para a gente resolver tudo? Tem casos que não dá para resolver tudo na petição inicial. Então, eu vou separar. Eu vou trazer uma petição inicial, fazendo um resumo de tudo que está acontecendo, mas nessa petição inicial, eu vou trazer especificamente as tutelas antecipadas. Só as tutelas de urgência. Eu vou só falar da tutela de urgência, mas eu vou falar para o juiz que tem outros pedidos, que serão feitos através de um aditamento. Eu vou falar para ele que eu estou fazendo uma tutela antecipada antecedente e que eu estou resumindo essa petição inicial somente nas tutelas de urgência, mas que há outros pedidos a serem feitos, como a partilha dos bens. Então, eu vou fazer uma petição inicial como qualquer outra, com endereçamento, qualificação das partes, dos fatos, do direito. Só que essa parte do direito vai ser só sobre as tutelas de urgência. Só sobre os alimentos, por exemplo. Mas você tem que obrigatoriamente citar que você vai fazer um aditamento. Daí o juiz vai conceder ou não essa tutela. Se ele conceder, é através de uma decisão interlocutória, que é passível de agravo de instrumento. Se os alimentos provisórios forem fixados e, de repente, não forem pagos, você vai ter que executar provisoriamente essa decisão, fazer a execução da sentença através de uma petição intermediária, né? Ela vai como petição intermediária, mas depois o próprio cartório, a própria serventia vai fazer aí, vai colocar um número para ela, vai fazer aí essa separação, né? Do processo de conhecimento, que é a ação de alimentos, e da execução provisória. A execução, a gente só vai falar da execução quando nós temos uma decisão interlocutória que concedeu os alimentos e eles não foram pagos, né, pela inadimplência. E daí você não vai ficar esperando o processo correr, porque tem o caráter de urgência. Então, se ele não pagou, né, já foi fixado que tem que pagar, o valor que tem que pagar, o dia que tem que pagar. E se ele ainda não pagou, você vai executar essa decisão interlocutória, de forma provisória. Você vai fazer uma execução como qualquer outra, é um cumprimento de decisão interlocutória. Você vai colocar, e você vai protocolar como petição intermediária, mas vai receber um novo número. A própria serventia, ela vai te dar um novo número. Então, vai ter lá, quando você abrir o ESAG, vai ter lá a ação de alimentos que você propôs, né? E a execução provisória com um novo número. Forçando o devedor a pagar, né? Se for alimentos, no prazo de 3 dias, sob pena de incidir, sob pena de prisão, né? No caso de alimentos. Sob pena de prisão civil. Tá? Então, você vai ter que executar. Depois que você fez, o juiz concedeu a tutela antecipada antecedente, você vai fazer um aditamento da petição inicial. Não é uma emenda. Emenda, a gente emenda a petição inicial quando a gente quer retificar, corrigir a petição inicial. A gente emenda uma petição inicial porque alguma coisa faltou nela. Irregularmente. Deixou de colocar o valor da causa, colocou o nome das partes errado, de repente colocou o nome era para colocar o nome da criança, colocou o nome da mãe. Daí você vai emendar a petição inicial, para corrigir algum erro. Aqui não, aditamento é soma, é complemento. O aditamento vem aditar a petição inicial. É como se você estivesse fazendo 2 petições iniciais. Lenise, eu preciso pagar custas processuais novamente? Não. Não precisa. Você já fez isso lá na petição inicial. Lá você já tem que prever, mais ou menos, o que vai ser o valor da causa. Lenise, eu não tenho como prever isso, eu só vou prever isso no aditamento. Daí você vai colocar que você não tem como prever o valor da causa. Mas você tem que colocar o valor da causa lá na petição inicial antecedente e no aditamento também. No aditamento, você vai somar os alimentos, que seriam 12 vezes o valor fixado dos alimentos,
mais todos os bens que serão partilhados no aditamento. Você vai fazer a soma disso tudo e vai colocar o valor da causa total. Pode ser que o juiz peça para você complementar as custas iniciais. Mas você não vai deixar de colocar valor da causa na petição inicial antecedente. E se você tiver como prever qual vai ser o valor da causa total, você já coloca. Mas nem sempre você vai conseguir prever isso. Você só vai conseguir prever depois que você fizer uma análise de todos os bens que serão partilhados. Lenise, Oi. desculpa. Não. Veio uma dúvida agora de um caso de uma colega lá do escritório. A gente está assim, quebrando a cabeça e acho que talvez seria até legal para as colegas que estão aqui para a gente falar sobre isso um pouco. O caso é o seguinte, é uma mulher, né? A gente está pela mulher, ela está pela mulher. Típica dessas que casou, tem 20 anos, 3 filhos e nunca trabalhou, porque o marido sempre trabalhou e ela sempre ficou cuidando da casa e dos filhos. Eles têm um patrimônio considerável, acho que mais de R$ 1 milhão. Ele trabalha, né, tudo, e ela sempre nessa condição de cuidar da casa e dos filhos, sem acesso nenhum a contas e tudo mais. E aí, é claro, a gente não tem como conseguir justiça gratuita, foi pedir para ela recolher as guias iniciais dessas custas em cima do quinhão dela, né? Porque nada mais justo. Você acredita que a gente não conseguiu aqui, recorremos e não conseguimos de novo? Agora está ela condenada a pagar custa aí de mais de R$ 10 mil, não conseguiu um parcelamento maior do que 12 vezes, e está quase sucumbindo no direito dela, porque É muito ela importante. cobrou sobre o valor total. Entendi. E Por a isso gente que é muito pedindo tutela, importante. pedindo um bando de coisa e não conseguimos. Entendi. Por isso que é importante você explicar para o cliente. Isso aí, logo de início. Se você vai chegar para o seu cliente, logo no início vai falar o seguinte: ó, você tem um patrimônio imenso. A gente pode até tentar a justiça gratuita, apesar de ter esse patrimônio enorme, ela não tem dinheiro, ela não tem renda, a pessoa em si. Ela não tem nada que seja líquido. Ela não tem acesso ao banco. Você poderia ter pedido uma justiça gratuita. Só que o juiz vai Foi conceder, pedido, mas o juiz não foi vai, negado. ele não vai conceder, né? Ele não concede, porque, na verdade, é o patrimônio do casal. Então, o juiz vê dessa forma. Então, eu também já teve uma situação que nós pedimos a justiça gratuita, não concedeu, daí nós agravamos e também foi mantido no tribunal, não concedeu a justiça gratuita para uma mulher que já tinha mais de 50 anos, ela tinha os seus filhos, ela sempre trabalhou dentro de casa e ela não tinha acesso a nada. Ela não tinha renda, ela não pagava as contas da casa, ela não tinha nenhum bem que ela pudesse vender, porque ela precisa do consentimento do marido, né? Então, ela não tinha renda. E daí? Então, é muito importante que a gente fale para a pessoa, fala, olha, nós vamos tentar a justiça gratuita e não vamos conseguir numa situação dessa, mas nós vamos tentar. Se a gente não conseguir, você vai ter que pagar. E você vai ter que pagar, e daí você vai ter que já calcular para ela entrar nesse processo já sabendo disso. Para que isso não Então, mas seja a uma questão, surpresa. sim, mas a questão é, a gente não consegue pedir nenhuma dessas tutelas, por exemplo, para que já faça o que dá para fazer enquanto ela levanta esse dinheiro. Não dá, ou ela paga ou termina aqui o processo. Você pediu para que ela pagasse depois da partilha dos bens, lá no final do processo? Eu acho que a doutora que está atuando pediu, mas aqui em primeira instância está muito complicado, não conseguiu nada, nada, nada. A única coisa que ela conseguiu, que Esse ela processo é o comentou, processo que está aqui em foi Assis, parte que eu do estou aluguel, falando. aqui em Assis. A única É coisa assim. que ela conseguiu de cara foi para que ela recebesse metade dos aluguéis de alguns bens que estão alugados. Mas é valor ínfimo, assim, perto do padrão de vida que eles tinham, né? Porque ela ficou com as 3 crianças, né? Sim. E daí a Muito gente fica injusto, nessa, né, dá para Sueli? pedir a tutela ou não dá antes de pagar a guia? Porque pelo jeito que tá, ela não vai nem querer considerar, tá mais ou menos assim, paga a guia ou para aqui, entendeu? Entendi.
Tá Nossa, complicado. horrível, porque Tá. você pode verificar se de repente pode ser pago. Eu teve esse processo que eu estou falando para você, que não concedeu justiça gratuita, ela pediu para que pagasse lá no final. Depois que a sentença fosse dada e fosse feita a partilha dos bens, que então ela pagasse as custas processuais. E foi Daí, nisso, concedido? o processo foi concedido. Ai, que bênção. Foi Sabia que podia, concedido. não? Lá no final, depois que foi feita a partilha dos bens. Daí sim, Tá. foi feita só que daí nós pedimos também para que ela pagasse a metade. Por quê? Porque o processo começou litigioso e ele passou para consensual. Então, como ele começou litigioso e passou para consensual, nós queríamos que eles dividissem as custas do processo. Você acredita que não deixou? Eu Quem acredito. propõe a ação paga as custas. Então, ficou para a mulher que não trabalhou a vida inteira, dentro de casa a vida inteira, não tem renda, não tem liquidez, os bens. Ela tem, por exemplo, vamos colocar assim, ela tem a empresa e tem a casa que ela mora. Como que vem disso da noite pro dia? Pois é, o direito sendo certo e nada justo, né? Nada justo, né? Um absurdo. Mas bom saber dessa oportunidade. Vou falar para a doutora, quem É sabe uma dá certo. oportunidade de pedir para que seja feito o pagamento das custas somente no final do processo, depois da partilha dos bens. E nós pedimos também para que fosse dividido entre o casal em decorrência da ação ter virado litigiosa e passado para consensual. Isso a gente não conseguiu. Uhum. Tá? Ela vai ter que pagar as custas sozinha, mas no final do processo. Beleza, Eu acho obrigada. também, né? Nós agravamos em todas essas decisões a gente agravou, tá? Na verdade, é um processo que não sou eu que atuo, é uma colega nossa que atua e que ela foi dividindo comigo nesse processo inconformada, porque ela também é uma nova advogada, uma advogada que está começando, e ela pediu a justiça gratuita trazendo todos os argumentos necessários para que fosse concedida, e não conseguiu. Então, ela ficou nessa situação com a cliente do quê? De não ter explicado para a cliente que isso poderia afetar as custas processuais, que poderia gerar as custas processuais. Uhum. Então, isso a gente tem que falar. A gente tem que falar, olha, é o seguinte, o que você vai gastar? Mesmo que a gente peça justiça gratuita, pode ser que o juiz não dê. E se ele não der, quanto que você vai pagar de custas? Você tem que colocar. E daí, não é só a parte que vai caber à esposa. Vai ser o patrimônio total. Eu estou fazendo um divórcio agora que eu coloquei como valor da causa só a parte da esposa. Não vai dar, mas eu coloquei e vou tentar. A gente coloca e clama a Deus. Exato. E eu vou colocar também, porque eu estou com esperança de que essa ação, esse divórcio litigioso, ele faça um acordo logo na primeira audiência, na audiência de conciliação. Então, por isso que eu vou tentar colocar só o patrimônio que eu estou pedindo para ela. Tá? Mas tá bom, realmente é uma situação vou tentar. muito complicada, né? Muito, porque a pessoa quer se separar, mas custa se separar. Sim. Né? E o pior nesse caso, né, é o marido falando, você não tem para pagar? Nossa, que triste, sabe assim? Essa situação é muito, muito complicada, né? O psicológico deles, Você assim, é fica muito na mão da complicado. pessoa financeiramente, né? Na mão do outro, né? Sim, E uma daí que ele judiação. vai barganhar. O marido, ele aproveita, né, da situação e ele começa a barganhar e querer fazer acordo. E aqueles acordos mais ridículos que tem, né? Por quê? Verdade. Porque ele percebe que a pessoa está na mão dele. Então, ele vai pressionar a todo jeito para fazer tudo que ele quer, do jeito que ele quer. E as mulheres acabam cedendo por uma questão patrimonial, por uma questão de sobrevivência. Verdade. Né? Então, é isso que a gente tem que ter sangue frio. Conciliação é legal? É. Um divórcio consensual é muito bom? Muito. Desde que as partes
tenham esse perfil da conciliação, tenham essa natureza de conciliadora, e desde que elas tenham consciência do que elas estão fazendo, né? Se aquele acordo realmente é justo, porque ela pode falar para você agora que ela concorda, e chega lá na frente, ela vai falar, nossa, eu não gostei do acordo que aquela advogada fez, e vai te... né? Então, às vezes, se você vê que é uma situação que não tem essa possibilidade de acordo, é melhor entrar com o litigioso e só, sempre trazendo para sua cliente que há a possibilidade dela pagar as custas processuais, né? E de qual vai ser esse valor, sempre, antes de propor ação. Então, vocês entenderam esse antecedente? Porque fazem uma confusão com esse antecedente na prática, tá? O antecedente vocês só vão usar quando a própria circunstâncias do caso trouxer essa situação para vocês. Olha, eu quero os alimentos, eu preciso dos alimentos, porém a partilha eu não consigo fazer agora. Eu tenho que ter um tempo, mas os alimentos eu preciso que você entre para onde? Então, você vai fazer uma petição inicial, como qualquer outra, só com as tutelas de urgência. Só com a tutela antecipada. E depois você vai fazer um aditamento, uma complementação da petição inicial com as demais tutelas. Com os demais pedidos que não têm urgência. Daí vai ser marcada a audiência de conciliação, daí o processo corre, contestação, tá? Daí o processo corre como qualquer outro, impugnação à contestação, audiência de instrução e sentença. Agora, e uma tutela cautelar antecedente? Eu vou colocar esses slides para vocês, tá? Aqui no grupo. E uma tutela cautelar antecedente? Já é um pouquinho diferente, porque vocês vão verificar que vai ter duas contestações. É diferente, tá? A tutela cautelar antecedente, você vai fazer a petição inicial só com a tutela cautelar de separação de corpos. Só. Tutela cautelar de sequestro dos bens. Só da tutela cautelar de sequestro dos bens. Daí o réu vai ser citado, vai contestar em 5 dias a cautelar. Qual é a cautelar? Separação de corpos. Ele vai contestar em 5 dias somente o pedido de separação de corpos. Depois que concedeu a cautelar, você vai ter 30 dias para colocar o pedido principal. Aqui, o pedido acessório e o pedido principal, eles estão sendo colocados através de petições iniciais, só que separadas. E por isso vai ter duas contestações. Lenise, mas por que uma contestação em 5 dias e outra em 15? Porque nesse caso aqui, o réu ele é citado para contestar em 5 dias só a medida cautelar. Ainda nós não temos o pedido principal aqui. Tá? Concedeu a cautelar, concedeu a separação de corpos, daí sim você vai ter 30 dias para ingressar com o divórcio. 30 dias para ingressar com os alimentos e com os demais pedidos. E vai ter uma nova contestação em 15 dias. Lenise, por que é diferente? Porque aqui nós temos pedido principal e acessório. Lá na antecipada, nós temos só pedido principal. A partilha é principal, o alimentos é principal, a guarda provisória é principal, só que elas foram colocadas separadamente. Aqui eu tenho o acessório numa petição inicial e o pedido principal em outro. Então, eu vou entrar com uma tutela cautelar de sequestro dos bens, uma tutela cautelar de arrolamento dos bens do casal. Eu posso ingressar com uma tutela cautelar de separação de corpos, de medida protetiva. E qual vai ser o pedido principal? Pode ser uma dissolução de união estável, pode ser um divórcio, pode ser a partilha dos bens.
Então, aqui eu vou, na petição inicial, neste caso aqui, daí você vai falar, Lenise, se eu tenho um monte de pedido, tutela antecipada junto com cautelar, junto com o pedido principal, é melhor você fazer numa peça só. Não fazer dessa forma aqui antecedente. Você só vai fazer dessa forma aqui antecedente de uma forma excepcional. Se o teu cliente chega lá para você e fala, olha, eu não tenho todos os documentos, eu não tenho tudo para te passar, mas eu preciso que ele saia de casa para ontem. É uma situação muito peculiar. Porque senão você vai ingressar com uma petição inicial só com todos os pedidos. Tutela cautelar, tutela antecipada, pedido que não tenha urgência, com tudo, num processo, numa petição inicial só. Você só vai fazer de forma antecedente se a situação pedir. Se o caso concreto ele tem uma urgência tão grande que não dá para você esperar. Vocês entenderam a diferença da tutela antecipada e da tutela cautelar, então? Difícil? Não, é bem tranquilo. Agora que eu já tenho uma visão de como realmente é o processo, sim, eu já movimentei, é bem mais fácil de entender. Quando você está ali no dia a dia, é bem mais fácil. Fica bem mais simples. Com certeza, né? A prática, Rê, ela vai te fazendo isso. Você pode até errar, entendeu? Todo mundo... Mas você vai aprendendo e você vai pegando o jeito de que, na prática, você consegue realmente visualizar todo o procedimento. Nem sempre vai acontecer do jeito que você quer, do jeito que você imaginava, né? Mas é a prática que vai te dando essa experiência para definir, ó, agora eu vou fazer uma petição inicial com todos os pedidos, vou separar a tutela antecipada com tutela cautelar para lá, né? Vou fazer essa separação, tá? Até para que você possa atender a sua cliente de uma forma completa, né? Colocando para ela todas as situações. Olha, não dá para a gente pedir a separação de corpos, dá para a gente pedir uma medida protetiva, né? Dá para a gente pedir os alimentos, dá para a gente fazer a guarda unilateral. Vai depender das circunstâncias de cada caso. A partilha deixar, né, de repente, deixar para depois. Mas o teu cliente tem que saber dessa, vamos colocar assim, de todos esses pedidos que podem ser feitos dentro de um divórcio, de uma dissolução de união estável. Sim. E a tutela de evidência? Tutela de evidência não tem nada de urgência. Não tem urgência. A tutela de evidência não tem urgência. A tutela de evidência existe o quê? Uma certeza que não é absoluta. Se o juiz tiver certeza absoluta, ele dá sentença. Tá? Aqui existe uma evidência, uma aparência de verdade, maior que lá nas tutelas de urgência. Lá nós estamos falando de uma probabilidade. Aqui nós estamos falando de uma evidência. É evidente que tem acontecido, significa o quê? Tudo indica que aconteceu. Há indícios muito fortes de que isso aconteceu. Aqui a prova, ela é forte. Aqui nós temos uma prova que ela tem uma força muito grande. Porque essa prova que você trouxe para o processo, ela evidencia o fato. Não estamos falando de urgência. Já ouviram falar do divórcio liminar? Esse divórcio liminar, às vezes ele é utilizado, as pessoas utilizam errado, né? Tem situações. Eu quero a dissolução do casamento o mais rápido possível. Por quê? Porque eu quero casar de novo? Porque eu tô grávida e quero casar, meu casamento tá, de repente, né? Eu não fiz o divórcio do casamento anterior, meu casamento já está marcado, tem os proclamas, tem toda a parte burocrática, e eu preciso do divórcio liminar. O que é isso? É uma tutela de urgência. Daí nós estamos falando de uma tutela de urgência, que daí, nesse caso, a gente coloca como uma tutela antecipada. Porque daí tem urgência.
Eu quero o divórcio o mais rápido possível por causa de uma situação, né, que vai me gerar um prejuízo. Que existe o risco aí da demora gerar um prejuízo muito maior. Então, daí tudo bem. Daí eu vou usar o divórcio liminar como tutela antecipada. Eu não vou esperar a sentença sair para dissolver a relação conjugal. Eu quero que ela seja dissolvida o mais rápido possível. E depois, juíza, você analisa os outros pedidos. Mas eu quero que o divórcio saia o mais rápido possível. Daí nós estamos falando de uma tutela de urgência. Tudo bem. Agora, quando a gente diz eu quero o divórcio e não tem urgência, eu não posso pedir antecipada. Não tem urgência. O que eu posso fazer através de um pedido, através da tutela de evidência. Eu tenho uma certidão de casamento que prova o meu direito, uma certidão de casamento que prova que eu casei, e eu tenho a não oposição do réu quanto a isso. Daí sim o juiz poderia conceder o divórcio, que eles chamam aí de liminar, né? Divórcio liminar, com base no artigo 311, inciso 4 do CPC. Não tem nada de urgente. Você quer o divórcio porque existe uma evidência do fim dessa relação. E que o réu, que o marido, não está se opondo a isso. Então, o réu vai ter que ser citado, se for o divórcio litigioso, o réu vai ter que ser citado. Se ele não se opor, o juiz pode conceder o divórcio logo no início do processo. E continuar o processo quanto aos demais pedidos. Porque o que é o divórcio? É a dissolução da sociedade conjugal. Não estamos falando de partilha, não estamos falando... É o fim dos deveres do casamento. Se tem urgência nesse pedido, você vai pedir através de uma tutela antecipada. Tudo bem, fechou. Que pode ser chamado de divórcio liminar. Se não tem urgência nesse pedido, eu não consigo provar a urgência, eu vou ter que pedir o divórcio baseado na certidão de casamento, na minha vontade de não continuar esse casamento, e o réu sendo citado não se opor a esse divórcio, o juiz pode conceder o divórcio logo no início do processo, e o processo segue quanto aos demais pedidos. Alimentos e partilha de bens, convivência, tá? Então, esse divórcio liminar, é importante que vocês coloquem, quem quiser anotar. O divórcio pode ser pedido através de uma tutela antecipada. Mas, nesse caso, precisa da urgência, comprovar a urgência. Artigo 300, né? Probabilidade do direito, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Eu tenho que comprovar a urgência, se for através de uma tutela antecipada. Se não tem urgência, mas eu quero que o divórcio saia logo, né? Eu quero que o divórcio saia no início do processo. Não precisa esperar todos os pedidos serem julgados. Eu quero que o divórcio saia logo no início, mas não tem urgência, eu não consigo comprovar essa urgência. Então, o divórcio sem urgência, eu posso pedir que, caso o réu não se oponha, que seja concedido o divórcio logo no início do processo, com base no artigo 311, inciso 4 do CPC. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes estão falando aí de divórcio liminar, né? Esse nome liminar não é correto quando a gente aplica o artigo 311, porque liminar significa antes da citação do réu. E nesse caso que eu falei para vocês, o réu tem que ser citado, não se opor ao divórcio, ele se opõe à partilha, ele se opõe aos alimentos, ele se opõe à guarda, ele se opõe a outros, mas quanto à dissolução, ele aceita, ele não se opõe.
Ele não traz nada que ele se oponha ao divórcio. Então, você pede para que o juiz conceda o divórcio. Não é liminarmente, porque liminarmente é antes da citação do réu, e nesse caso ele foi citado. Que ele conceda o divórcio através de uma tutela de evidência com base no artigo 311 do CPC, inciso 4 do CPC. Eu só posso fazer isso quando eu tenho certidão de casamento. Dissolução de união estável, eu não consigo fazer isso. Porque para comprovar a dissolução, para chegar na dissolução, tem que reconhecer a união estável. Então, quando o processo é uma dissolução de união estável, eu não consigo pedir um divórcio através de uma tutela de evidência. Eu só consigo fazer isso através de uma ação de divórcio, onde eu tenho certidão de casamento, aonde eu tenho a vontade da mulher ou do marido de finalizar aquele casamento e que o outro, depois da citação, não se oponha ao divórcio em si. Daí sim, o juiz pode conceder o divórcio, mas o processo segue quanto aos demais pedidos. Ela, a partir dali, ela não está mais obrigada a cumprir os deveres do casamento. Então, para a pessoa, às vezes, isso é muito importante. E se a gente deixar de pedir... Depois que ele mantém, não é mais... Oi? Não ouvi. Quem que me perguntou, será? Pergunta pelo WhatsApp aqui, que daí eu faço a pergunta. Não está aparecendo aqui no chat, né? Estranho. Perdão, meu celular bugou aqui. Me perdoa. Não, imagina. Alguém fez uma pergunta, Shelinha, mas eu não consegui ouvir. Alguém conseguiu ouvir a pergunta? Conseguiu, Rê? Não, eu não consegui entender. Também não. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com vocês. Nossa, contribuiu bastante, ficou bem claro. Porque Ficou, geralmente amor? sempre tem umas dúvidas, né? A gente nunca tem 100% de certeza, mas ficou bem claro. Se eu tivesse tido, a gente teve essa aula na faculdade, fica difícil de visualizar. Agora fica muito mais claro, é mais fácil de sintetizar tudo. Sim, com certeza, Rê. Não, foi muito É a mal. prática que vai te dar essa experiência mesmo, viu? Uhum. E quando vocês tiverem, eu adoro, né, quando tiverem dúvida na hora que está fazendo o processo, sabe? Compartilha, pergunta, né? Ah, bom Porque saber. a gente, é muito bom a gente compartilhar a dúvida, uma aprende com a outra. Aqui no Paraná, porque eu estou no Paraná, é muito difícil a gente achar gente para trocar experiência. O pessoal, eles são muito retraídos, fechados. Eu não consigo abertura com eles aqui. Então, geralmente, quem me salva é o Marcos Vinícius, é a Bruna, Sim. é a Jaque, a própria Jaque, a Dara. Sim. Então, eles estão me salvando. Eu preciso, eu recorro. E aí, vocês são mais abertos. A Jaque está ficando fera em direito de família. Querida. Sim. Não, mas pode perguntar, viu, Rê? Tá. Tá? Vamos trocar ideia, sim, isso é muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Gente, nós ficamos 1h45 aqui. Foi muito tempo. Caramba. Aí foi super claro, professor, esclareceu bastante dúvida. A gente que é estudante, a gente tinha visto isso em outras matérias, essa questão da tutela. Tinha ficado algumas dúvidas, mas sanou todas as dúvidas que tinham ficado. Ai, que bom, que maravilha. Fico feliz. Mas a gente vai ter mais uma aula para a gente falar, e a gente pode fazer isso sempre, né? Grupos de estudo, isso é muito bom.
tá? Falar sobre, se vocês tiverem um tema que vocês queiram que eu fale na próxima, me passem, tá? Eu posso falar só sobre ações de alimentos, né? É um assunto legal também para falar, tá? Porque a ação de alimentos tem a revisional, tem a exoneração de alimentos, né? Então, tem bastante coisa para falar também, tá? Mas eu vou deixar essa aula, então, gravada lá no YouTube e vocês, qualquer coisa, vocês pegam lá também, tá? Certo. Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu demais. Foi muito bom. A gente que agradece. Eu também aprendo muito com vocês, viu? Obrigada. Dando aula, a gente aprende muito. Beijo. Beijo. Tchau, Pro. Obrigada. Deus abençoe. Imagina, Viu? você também, minha querida. Obrigada, como sempre. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada. Tchau, tchau, Pro. Obrigado. Tchau, meu anjo. Tchau, obrigada.